E a gente estava falando justamente sobre escolhas e consequências, né? Mas Vou, vou colocar aqui na parte que a gente estava finalizando os trabalhos. Andréia, você me escuta? André, tá ouvindo? Ela não está escutando. Ok. Ô, Winnie, que você me escuta? Sim. Tá. Tem que dar um jeito de falar com ela para fazer a prece inicial primeiro, antes dela começar. Eu já passei pelo chat aqui, mas ela não está vendo. A gente estava comentando sobre as nossas escolhas, né? E sobre a questão da individualidade de cada um, né? Da Não vai. potência que é a nossa vontade e como ela consegue, né, de alguma forma, ser um agente de indução para que a gente consiga se reencontrar e muitas vezes, né, caminhar de uma forma mais serena e leve diante de todas as dificuldades e os empecilhos que a vida nos impõe. E aí, né, essa frase que a gente colocou do Leon Denis, que diz que a vontade é maior de todas as potências da alma. E a gente até falou um pouco também sobre a questão do meio, né, da própria influência que muitas vezes nós somos, de alguma forma alimentados, né, com a influência, com as próprias induções de quem está no nosso entorno e da própria sociedade como um todo, da própria forma como a vida, né, vai se encaminhando. E aí, né, é um outro ponto importante que eu coloquei aqui, é a questão da influência das nossas emoções na nossa saúde, né, e nas nossas escolhas também. Porque a gente sabe, como o espírito que eu já que é 70% formado de água, né? E ele conseguiu comprovar através de fotografias das moléculas de água, né? Quando elas são submetidas a vários tipos de emoções, músicas, palavras, né? Como essas moléculas, elas, de alguma forma, elas vão se moldando. É claro que a água não tem um perispírito, né? Mas a gente pode fazer uma analogia com o nosso perispírito, né? E com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, como isso tudo, de alguma forma, vai moldando o nosso perispírito e até o nosso próprio corpo físico, né? Existem estudos que conseguem demonstrar, né? Através dos estudos das ondas cerebrais, que quando a gente está vibrando em sintonias e frequências, né, de ódio, angústia, tristeza, né, depressão, que a, a gente tem até uma alteração no nosso metabolismo, em algumas funções, quando eles fazem os estudos com hemograma, pressão arterial e outras questões, né, de como isso tudo nos induz a um processo que pode ser de saúde ou até de alguma enfermidade, né? Então, assim, acho que esse experimento, ele, de alguma forma, é a ciência nos mostrando o quanto realmente todas essas questões ligadas às nossas emoções, os nossos pensamentos e a nossa sintonia, de como isso consegue influenciar na nossa própria saúde física, né? E aqui uma mensagem que eu acho interessante, que é quando Emmanuel nos fala, aprendamos, pois, a decidir nossas afirmações de trabalho e a solucionar os problemas que nos afligem no templo da união fraternal, sob a inspiração do Mestre, que nunca falha, a benefício dos discípulos de boa vontade. Não possuímos pessoalmente qualquer credencial que nos autorize a formular apelos à concórdia e à compreensão dos votos que abraçamos diante de Jesus, né? Ou seja, apesar de todas as nossas limitações, imperfeições,
e das próprias más tendências, né, que a maioria de nós ainda possui, estando aqui no planeta Terra, uns em menor ou maior grau, né, mas todos nós estamos, nenhum de nós está imune, né, a isso. O que ele nos fala é que apesar disso tudo, a gente tem sempre a possibilidade, né, de alterar o nosso caminho, e com isso toda a questão ligada também à nossa saúde, né, a partir do momento em que a gente consiga trabalhar no bem, né, se entregar realmente a esse trabalho, mesmo que a perfeição ainda a gente sabe que está longe, né, de nos alcançar, mas que a partir do momento em que a gente consiga, de alguma forma, né, instigar no outro e trabalhar para que a gente tenha essa união fraternal, né, com a inspiração de todos os ensinamentos que Jesus e tantos outros seres, né, de luz que estiveram aqui no planeta passaram para nós, a gente consegue, apesar disso tudo, alcançar, né, dar um passo que seja na direção da nossa cura espiritual, né, para que as nossas mazelas, e como ele nos diz, né, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, assim, a gente sabe que a lei de ação e reação, ela não é uma pena de talião, né, ela é algo que a gente consegue reverter sim, a partir do momento em que a gente decida agir com outra conduta, né, de uma outra forma, a gente consiga reverter, né, todo muitas vezes o mal que a gente causou a alguém com o bem que a gente está disposto a causar, né, a lidar com as nossas relações e com a nossa própria vida, né, no na encarnação atual. Gente, eu não consigo ouvir vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa ou digitar, vocês continuam me ouvindo? Eu vou até voltar aqui para a tela. Vocês dão um ok aí, Aline, para falar que vocês continuam me ouvindo? Porque eu não ouço nada aqui. Ah, então beleza. Se alguém quiser colocar alguma coisa, falar, né, imagine que a gravação vai sair, eu não vou conseguir ouvir ou digitar. Ai, gente, me desculpem. Eu não sabia, pode fazer a prece inicial então, Aline, eu já fui falando no embalo, me desculpa. Quando finalizar, você me dá uma. Ok. O que eu falei, então, deu para ouvir, deu para acompanhar, correto? Beleza. Então, vamos continuar, né? A gente estava falando, na verdade, né, sobre a questão das escolhas, das condutas, né, e da forma como a gente toma o nosso caminho, né, como a gente escolhe trilhar o nosso caminho, apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações. E tem essa frase que é interessante, que fala que a autoridade que rege os caminhos do nosso planeta desceu suas asas e se fez homem para nos fazer um dia arcanjos no processo da evolução. Como a gente disse, né, no slide anterior, o Jesus, né, quando ele tomou, ele é o, né, acredita-se que ele é o governador do planeta, né, ele foi um dos cofundadores com o auxílio dos engenheiros siderais, né, construiu, então a partir do momento que ele retomou, né, ao planeta Terra, ele de alguma forma veio nos auxiliar, nos mostrar uma outra forma de caminhar, né. E apesar de ele ter feito isso há mais de 2000 anos atrás, né, o título até desse capítulo é Problemas da Atualidade, a gente vive hoje problemas quase que similares claro, né, em condições em menor ou maior grau do que naquela época, é claro que contextualizando para a realidade atual, né, a gente continua caminhando e patinando, muitas vezes nas nossas próprias
dificuldades como o egoísmo, né, a dificuldade do perdão, né, e das relações com que a gente escolhe lidar com aqueles que estão, né, trilhando o mesmo caminho comigo, e a gente sabe que ele foi o exemplo maior, né, de amor que a gente teve. Então, assim, que a gente consiga se espelhar, né, nesse exemplo, mas não só, assimilando a mensagem, mas principalmente na nossa conduta diária, né, que a gente sabe que ele é o nosso divino irmão e mestre, é também um pouco o nosso pai, né, é o co-criador do planeta Terra, então, de alguma forma, a gente sabe que ele está sempre ao nosso lado, por mais que a gente não tenha essa capacidade de percepção, né, a gente ainda é um espírito, nós somos espíritos muito endividados, né, e com certeza estamos ainda, a milhões de anos-luz, né, do que a gente sabe que o Cristo, né, que Jesus se transformou, mas a gente sabe que a gente tem essa mesma capacidade, né, de acelerar o nosso processo através das nossas condutas, né. Porque a gente muito lê, a gente muitas vezes muito estuda, mas a aplicação nem sempre ela é, né, como deveria. A gente, na maioria das vezes, a gente fala muito bonito, né, muitos de nós, claro, tem essa característica e esse talento, né, de falar muito bonito, repetir versículos, repetir trechos das obras espíritas, né, mas no nosso dia a dia, a gente pouco ou quase nada, né, a gente consegue caminhar para realmente trabalhar e vencer, né, essa nossas limitações. E eu acho que é interessante a gente estar falando sobre os problemas da atualidade, né, e eu quis fazer uma associação, nós somos da equipe Amor, né, ou seja, nós trabalhamos com outros seres e outras espécies que não a humana, né, então que a gente consiga trazer esse livro, apesar dele não associar, mas a gente sabe, né, que não existe essa dissociação, nós é que criamos através do nosso orgulho, como Kardec nos disse, né, nós nos sentimos superiores aos demais seres, né, que dividem o planeta comigo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, mas que a gente consiga trazer, né, que a gente tem problemas muito graves e muito sérios hoje em dia, na forma como a gente lida com o nosso planeta e com os seres que dividem esse caminho conosco, né, dividem o planeta conosco. A gente está destruindo a natureza, a gente está, né, vivendo momentos além do inimaginável, né, os próprios cientistas já vêm nos alertando há anos sobre essas questões do aquecimento global, como a nossa relação com a natureza, né, vem causando todos esses distúrbios que hoje a gente está vivenciando de uma forma extremamente grave e crítica, e infelizmente ainda hoje muitos de nós, né, como humanidade, ainda nega toda essa informação e todo esse conhecimento, e continuamos agindo de forma irresponsável com a própria natureza, né, seja pelo excesso de consumismo, a questão da alimentação, né, apesar da própria espiritualidade, a doutrina nos trazer o tempo inteiro a importância. Acho que ela caiu, né, Ana? Pode ser, mas pode ser que o áudio dela não esteja passando também. Mas pode ser que ela tenha caído, a internet dela lá é instável, né? Vamos aguardar um pouquinho. Gente, vocês viram lá que eu coloquei no grupo os capítulos do livro A Lei da Matéria? Todo mundo viu? Pois é. Porque a gente já tem que fazer a divisão desses capítulos e colocar quem vai fazer o quê, né? Desses estudos, né? Então, se ninguém se prontificar, eu vou fazer sorteio. Talvez seja interessante, viu, amigo? Aí, fazer Fazer rodízio, né? sorteio.
Fazer sorteio, né? Pois é. Coloca na ordem alfabética, por exemplo, ou no caso, mas tem muita gente que está no grupo e não está participando das reuniões, né? Então, a dificuldade nossa é essa. Mas tem muita gente que... as pessoas que estão participando, né? Estão constantemente. Vamos verificar se... A gente divide os capítulos para todo mundo, mas vamos ver quem participa mesmo, né? Tentar ligar. Oi? Tentar ligar para ela. Tá. Todo mundo tem o livro? Além da matéria, do Robson Pinheiro? Eu tenho. Dá um joinha aí quem tem. Ô, Aline. Oi. Eu não quero fazer isso tudo, não. Eu só quero aprender. Você aprende fazendo. Mas é exatamente isso que eu ia falar. Aprende muito mais fazendo estudo e passando para o que você apreendeu do que só ouvindo. Ouvindo, você tá pegando a opinião do outro, né? A visão do outro, mas você tem que ter a sua, né? Não. Tentando falar com ela aqui. A gente não está disputando ainda, André. Tá conversando no chat aqui do lado. Falar. Alguém quer comentar aí alguma coisa, gente? Só para não ficar mudo? O tema é os problemas da atualidade, não é isso? Isso. Então, se tiver de fazer, eu quero fazer do capítulo 3. Capítulo 3? Deixa eu olhar qual que é. Todo mundo vai ter que fazer, não vai? O ideal seria, né? Porque, afinal de contas, nós não estamos aqui à toa, né? Não estamos aqui para brincadeira. Isso foi um pedido do Ezequiel que a gente estudasse homeopatia e a gente está fazendo um fundamento aqui primeiro, antes de entrar na matéria propriamente dita, né? Para a gente entender como que a homeopatia vai funcionar no organismo, a gente tem que entender a parte... Porque o homeopata, quem criou a homeopatia, não era espírita, né? A gente tem uma visão mais ampla do que a medicina homeopática coloca, né? O Ezequiel vem colocando muitas coisas para a gente ao longo do tempo, né? Então ele sugeriu que a gente estudasse, ou seja, ele não ia pedir à toa, né? A gente precisa realmente aprofundar, né? Então... Voltou? Oi, voltou. Você está escutando? Não escuta? Deixa eu botar aqui no chat. Gente. Vocês estão me ouvindo agora? Ah, ok. Então eu vou continuar, tá? Então a gente estava falando sobre a questão dos problemas que a gente tem na atualidade na relação com os animais e com a natureza, né? E aqui tem essa frase que é do Emmanuel, que ele fala: o que a ciência chamou de natureza é o amor inenarrável de Jesus por todos os seres, né? Ou seja, Jesus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, né? Ele jamais discriminou, mesmo quando ele esteve entre nós, até naquele livro, O Sublime Peregrino, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler, né? Um livro do Ramatiz, mas é super interessante. Ele nos fala isso, né? Que Jesus, na verdade, desde a mais tenra infância, teve um amor infinito pelos animais, né? Tinha o poder de curar animais, conta alguns episódios, né? Com passarinhos que
eram mortos pelos amigos, né, com estilingue, ele ia lá e conseguia de alguma forma fazer com que aquele animal, né, a gente imagina que ele não tivesse realmente morto, né, mas em algum estado de torpor, alguma outra questão, que ele voltasse, né, à vida. E ele traz várias questões, fala sobre a repugnância que Jesus teve desde a infância, né, do sangue e da carne, que ele não se alimentava realmente de animais, e que ele sempre demonstrou um amor infinito pela natureza, né, e pelos animais, como a gente sabe que a própria doutrina nos diz, né, que são nossos irmãos e assim devem ser tratados e considerados, né. Então que a gente consiga refletir sobre isso, né, e quem sabe de alguma forma fazer com que isso, né, nos remeta a uma mudança que seja mais significativa, para que a gente consiga, né, auxiliar nesse processo, que a gente sabe, né, tem grandes corporações, tem governos que têm poderes infinitos, né, mas a gente precisa fazer a nossa parte, por menor que ela seja, né, para que a gente consiga Andréia, realmente alcançar, né, ou caminhar para o planeta de regeneração que a gente tanto almeja, né. A gente imaginar que o planeta de regeneração, a gente vai lidar com todas essas, crueldades que ainda hoje, né, a gente lida e trata, os animais, a própria natureza, seria no mínimo uma ignorância ou até uma falta de inteligência da nossa parte, né. Jesus jamais teria tanto zelo, né, com os seus colaboradores de construir um planeta que seja tão interessante, tão perfeito, né, a natureza, que nos traga tantas informações preciosas, para que a gente não soubesse lidar com isso. E aqui para Andréia, finalizar, eu Nossa, trouxe uma adianta, frase que ela não está é o escutando a gente. encerramento daquele livro da Seama, né, que é um centro espírita que trabalha não só com animais, mas o foco principal deles é com animais e também com humanos, e que ele fala: "Chegamos, meus irmãos, a um momento essencial. Eis que podemos participar desta vez do concerto do amor. Podemos começar a festejar, desde já, a luz se fazendo presente. Se na época em que o Cristo esteve entre nós, vivíamos na sombra da ilusão e do sono espiritual, podemos decidir neste momento a acordar e fazermos a nossa parte." Aí ele continua: "Do ponto de vista espiritual, não estamos vivendo um momento violento, mas um momento de trabalho, de renovação. Nunca em face da história humana tivemos a chance de participar de uma mudança evolutiva de tais proporções." Eles têm um trabalho, o centro ele foi criado, né, com o principal intuito de trazer consolo e amparo àqueles que têm, né, esse vínculo com os animais, com os seus animais de estimação, mas também não só, né, aqueles que são considerados assim, eles lidam e tratam e fazem trabalhos, têm santuários, né, com animais de todas as espécies, e eles, né, trazem essa mensagem como sendo realmente, eu acho que, um sopro de renovação e de esperança, para que nós que lidamos com essas questões, né, no nosso dia a dia, no próprio centro, que estamos trabalhando para, de alguma forma, vencer essas nossas limitações, essas nossas imperfeições, né, e caminhar um pouquinho que a gente consiga realmente alcançar em breve, né, tudo isso. Pode falar, Sandra, eu não vou te ouvir, se você quiser digitar, eu preferia, porque eu não consigo ouvir nada. ai meu Deus, eu não sei fazer. Não, deixa então, porque que vai ficar complicado. Ô, Sandra, fala para mim que eu digito aqui. Pode digitar, É Sandra, por porque favor. Jesus incentivou o consumo da carne através dos peixes, sabe? Então, a minha questão é essa. Porque me perguntaram assim, né? Eu estava conversando sobre o consumo de carne, né? Aí alguém me perguntou assim, mas na época Jesus incentivou.
o consumo da carne, que seria o peixe, né? E como é que Tenta fica mexer aqui na isso? configuração por enquanto você está digitando, Aline. Sandra, eu digitei a pergunta aqui no chat, ela vai olhar daqui a pouquinho. Não, na tá? verdade, Aline, isso é uma, como se diz, uma falácia. Né? Na verdade, a gente sabe que a própria doutrina nos traz, Jesus não incentivou de forma alguma o uso da carne pelo consumo do peixe. Ele multiplicou pães, né? Existem vários estudos que dizem que, na verdade, em algumas traduções, que ao invés de peixe poderia ser água, mas considerando que fosse realmente peixe, né? A gente tem que pensar no contexto em que aquela sociedade vivia. Eles eram, né, uma sociedade de pescadores. Mas o que que Jesus trouxe para eles? Ele não ia chegar de alguma forma e tentar, né, impor nada. Ele estava trazendo uma mensagem que era uma nova mensagem, né? Ele tentou trazer de alguma forma um novo conceito, uma nova forma de conduta, né? A sociedade daquela época era extremamente ignorante em vários sentidos, né? Eles tinham poucos recursos naquela época, né? Então, assim, a gente acreditar que Jesus faria de uma outra forma, seria a gente menosprezar talvez até a própria inteligência de Jesus, né? Ele nunca incentivou, mas ele, de alguma forma, lidou com aquela situação de acordo com o momento em que aquela sociedade vivia. Mas a gente sabe, quando a gente lê na própria doutrina, né, vários dos livros, inclusive nos domínios da mediunidade, se não me engano, capítulo 15, né, em que o André Luiz, o Calderaro, ele nos traz que o consumo de animais é um vício de enormes consequências. Né? Ou seja, a gente não precisa da alimentação, a carne, ela não é necessária, a gente vê que tem pessoas, eu conheço pessoas, a gente vê estudos e ouve, né, de pessoas que são veganas há mais de 60 anos, têm uma saúde extremamente boa, sem nenhum tipo de problema, né? Então, assim, a gente falar que Jesus incentivou é porque eu acredito que a gente está querendo nos desculpar por algo que a gente ainda não conseguiu vencer. Ezequiel nos fala isso o tempo inteiro, né? Que a gente precisa acordar para essa realidade. Então, assim, a gente tem o direito de escolher, sim. Eu só acho que a gente não pode se esquecer que tem um outro ser que tem o mesmo direito à vida que nós, que é um animal, a quem a gente nega o direito de escolha. Porque não sei se vocês já viram algum vídeo, alguma questão relacionada aos animais, quando eles estão a caminho do abatedouro. Eles todos tentam assustadoramente voltar, se desvencilhar, fugir. A gente vê pelo olhar, né? Tem vários veterinários, a doutora Ivênia Prada, que escreveu vários livros, né, sobre essa questão. Ela, inclusive, faz parte do Conselho de Ética, né, do CRMV, onde eles fazem estudos, nessas vaquejadas e rodeios, e ela consegue comprovar através da própria ciência. Tem a midríase, né, que é o olho que fica pulsando, e tem outros instrumentos que eu acho que o Edésio é veterinário, talvez ele possa até me ajudar. Ela traz isso tudo, né? Ela através da ciência, ela mostra o quanto os animais são torturados, para eles é uma tortura nesses episódios, não só de consumo para alimentação, né? Quando eles vão ser abatidos, mas rodeios, vaquejadas, e a própria espiritualidade, né, na doutrina espírita, tem um grupo que chama MOVE, que é o Movimento pela Ética Animal Espírita, e ele nos traz, a gente tem inúmeras citações, quem tiver interesse, eu posso colocar até o link, da própria doutrina nos mostrando que é um equívoco da nossa parte, nos alimentar de animais. Se alguém mais quiser colocar ou acrescentar, porque o que eu queria, na verdade, trazer seria isso, né? E eu incluí a questão dos animais, porque eu acho que é importante a gente associar, porque a gente trabalha com animais, né? E a gente precisa ter esse cuidado e esse respeito com esses seres, né, que dividem o planeta conosco e que, para quem tem o prazer e o privilégio de conviver com o animal, a gente sabe o quanto eles nos trazem de benefícios, né? Pelo amor, pelo respeito,
e por tudo, né? E pelos próprios ensinamentos. Os animais nos ensinam muito também. Ezequiel nos diz muito, né? Que os animais, eles levam muitas vezes as pessoas até o centro para que elas sejam tratadas, ou seja, quem mais precisa do cuidado muitas vezes são os tutores, né? Então, assim, eu acho que a gente refletir um pouquinho sobre isso e rever realmente a nossa conduta, né, com eles. Sim, seria isso, gente. Se alguém quiser acrescentar, falar alguma coisa, apesar de eu não estar ouvindo, fica à vontade. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Sandra, a resposta foi satisfatória? Eu não te ouço, Aline, mas eu tentei fazer uma leitura labial, não consegui. É porque eu também não como carne, né? Mas me questionaram e levantaram essa questão. Aí eu disse a mesma coisa, porque na época, a necessidade da época. Então é isso. Aí eu quis passar a questão para ela, porque ela entende muito mais do que eu. É Ok. isso. Ok. Bom, Ok. André, você está me escutando? Está escutando? Não, né? Então é o seguinte, gente. Já finalizamos o livro, então nós vamos pegar esse aqui, ó. Todo mundo tem esse livro? Todo mundo tem acesso a ele? Sim. Sim, Aline. Andréia. Estou te ouvindo, estou prestando atenção no que você está digitando, Aline. Bom, então vamos fazer o seguinte. Essa semana eu vou sortear os capítulos e a Sandra vai fazer o terceiro, né, Sandra? Então eu vou sortear os outros. Já foi feita uma escolha ou vai ser feito ainda sobre o livro? Ah, tá. O que vocês acham da gente finalizar, parar a gravação e aí a gente conversar sobre o livro? É só uma proposta mesmo, acho que fica mais interessante, né? Willi, Então, assim, só para finalizar mesmo, né, como é a conclusão do livro, eu acho que de uma forma geral, depois alguém pode acrescentar e contribuir, eu acho que a mensagem principal do livro, né, é justamente, primeiro ele nos traz essas várias possibilidades que a própria ciência, né, tem estudado de alguma forma e mostrado para nós a importância. A gente é um grupo que estuda a questão da homeopatia, né, e a gente sabe que a homeopatia lida muito com essa questão das emoções, e a própria doutrina também nos fala, né, sobre a importância dos nossos pensamentos, de todas essas questões na nossa saúde, né? E o próprio título do livro, Medicina da Alma, né? Eu acho que ele, de alguma forma, de uma forma muito condensada, eu acho que ele traz para todos nós, né, a importância que a gente tem que ter do que a gente chama de reforma íntima, mas que ela não fique simplesmente na questão individual, né? Que a gente consiga expandi-la para a humanidade, para, né, a sociedade de alguma forma, porque eu acho que só assim a gente vai construir realmente um planeta e que seja mais igualitário, né, mais justo para humanos, animais, e que a gente consiga reverter esse quadro caótico, né, no qual a gente se colocou com a nossa reflexão e com as nossas mudanças individuais, né, e que a gente consiga inspirar, ser um agente de indução, né, estou fazendo até uma analogia com um outro estudo que a gente está fazendo do mecanismo da humanidade, para que a gente consiga induzir de alguma forma, né, no próximo essa vontade também de trabalhar para o bem comum, né? Então vamos finalizar então, Aline, daí depois discute. Ok. Quer que faça a pressa, Aline? Beleza. Willi, por favor, faz a pressa então, e a gente encerra e a gente começa a falar sobre o livro novo, tá bom? Beleza, então. Então vamos agradecer, né? A
gente ter chegado aqui ao final do estudo desse livro, que possa ter contribuído aí com todos no aprendizado, possamos levar esse conhecimento a mais pessoas, fazer mais conexões e assim poder auxiliar a mais pessoas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Assim seja. Pode parar. Então, pode parar a gravação, por favor?